Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus ao primeiro culto de hoje, né? Ainda teremos às 10, às 15 e às 18 horas. Deus abençoando bastante. Eu tenho uma palavra especial para você que eu creio que vai nos ajudar. Irmão, nós temos que abordar de todos os assuntos, né? Os temas, porque senão nós damos brecha para o inimigo. Tem alguns assuntos que nós evitamos de abordar, de ouvir. Por quê? Porque nós queremos muitas das vezes receber. Quem quer receber aqui? Levante a mão. Eu quero. Quem quer? Quem quer receber? Mas qual que é o mecanismo de Deus para nos fazer receber? Como é que é? Como que Deus, qual meio que Deus usa para nos abençoar? Pois é dando que se recebe. Nós gostamos de receber, mas nós não gostamos às vezes de dar. Nós temos um Deus que tem um espírito doador. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. E Deus amou o mundo na sua pior personalidade. Deus não amou um bando de salvos. Ele amou o mundo perdido, entregue ao pecado. Ele amou o mundo condenado pelo pecado. Mas ele amou. E como que Deus amou? Que maneira Deus amou? Ele ficou olhando, falando assim: eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo tanto esse mundo. Como eu amo. Não. Ele amou o mundo de tal maneira, mas de tal forma que ele deu. Ele doou. Ele semeou nesse planeta chamado Terra. Não é? Deu o seu filho unigênito, ou seja, ele deu o seu bem mais precioso, a coisa mais importante que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo e deu a coisa mais importante para a humanidade. E o unigênito, ou seja, o único filho, passou a ser, como que Jesus é conhecido hoje? O primogênito. O único filho passou a ser o primeiro, amém? Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo, porque Deus doou. Quem é filho de Deus aqui? Quem? Pastor, eu me considero filho de Deus. Mas você só pode se considerar, se denominar filho de Deus, porque Deus amou e doou o seu único filho. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre oferta. Não pense só oferta financeira, não. Também. Às vezes nós não gostamos desse assunto. O diabo não quer que você ouça sobre isso, sabe por quê? Porque a única maneira de Deus poder multiplicar na sua vida é semeando. O diabo não quer. Eu sempre falo, bato nessa tecla. As pessoas, quando você usava o seu dinheiro para comprar droga, bebida, para se prostituir, para jogar jogos de azar, né? Não aparecia ninguém, irmão, para se intrometer. Ninguém cuidava do seu dinheiro, ninguém te criticava. Aí você se converteu, aceitou Jesus, passou a frequentar a igreja. O que a pessoa fala? Mais ela fala sobre o quê? Dinheiro. Sobre dízimos e ofertas. O pastor Jaime está falando agora, eu estava assistindo o culto da manhã, ele estava falando assim, que tem muita gente que na hora da palavra a pessoa assiste o show da fé, na hora do louvor, na hora das canções, né, tudo, mas quando chega a hora do patrocinador, o que a pessoa faz? Muda de canal. Porque Satanás não quer que você aceite, entenda, plante e colha. Vamos à palavra de Deus? Vamos lá? Provérbios 11, 24. Olha o que acontece, irmão, quando nós nos tornamos generosos. Provérbios 11, no verso 24.
Provérbios, que é depois de Salmos, né? 11, a partir do versículo 24. Acharam? Quem achou, diga amém. Então diz o quê? Lê comigo aí. Alguns há que espalham e ainda se lhe acrescenta mais do que e outros que se lhe acrescenta mais. Perdão, vamos ler de novo. Alguns há que se espalham e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é, mas é para a sua perda. Coloca para mim, se puder, aí a tradução NVI, a nova versão, né, internacional. Coloca para mim, NVI, dá para colocar aí? Vamos lá. Tem como colocar? Se tiver, dá o joia. Se não tiver, faz assim, tá? Então coloca para mim aí, por favor. Mesmo versículo na versão NVI. Vamos lá. Dá ou não dá? Então vamos ler de novo? Alguns há que espalham e ainda se acrescenta. Bom, de uma forma simples, na tradução atualizada está dizendo assim: há quem dá, né, e se lhe acrescenta mais, né? Então quando nós colocamos no nosso coração isso, nós vamos ter mais. Nós vamos acrescentar mais na nossa vida. Achou aí? Aqui, minha esposa vai me auxiliar aqui. Isso, obrigado. Na NVI, ó. A quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Achou aí? Eu acho que na tela não vai, como diz na gíria, não vai rolar, né? Mas está dando para entender aí, pessoal? Então, está mostrando que se nós formos generosos, nós vamos ter mais. Quem quer ter mais aqui? Então, você não pode ter medo de semear. Pastor, eu tenho medo de faltar. Irmão, a gente tem que pegar, então, o versículo da Bíblia, do Salmo 23:1, rasgar e jogar fora. O que diz lá? O Senhor é o meu e nada. A pessoa quer que não falte nada para ela, mas ela não faz do Senhor o seu pastor. O pastor dela é o medo. Não, pastor, eu tenho medo que falte. Não vai faltar, irmão. Se você retiver mais do que é necessário, pastor, estou segurando isso aqui. Quantas das vezes Deus já tocou no meu coração para eu ser dizimista fiel? O que é dizimista fiel? Tudo aquilo que eu recebo, eu entrego o dízimo. Eu devolvo, né? Porque a gente tem o hábito de ensinar que não é pagar o dízimo. Então não diga, eu vou pagar o dízimo, pastor. Meu avô falava assim, né? Eu vou na igreja pagar o dízimo. Não é pagar. Você não está comprando nada. Não é dar o dízimo também, porque não é seu. Eu só posso dar aquilo que é meu. Então a melhor forma de dizer é: vou devolver. Por isso que Jesus falou: dai a César o que é de... Você devolve ao governo o que é dele. E dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus que você dá? Você devolve. É a 10ª parte. Eu já expliquei há um tempo atrás que Deus instituiu, né, os levitas, a igreja, a casa de Deus, para quê? Para pregar a palavra, para cuidar da vida espiritual. Os levitas, eles eram um povo que não tinha posse. As demais tribos tinham terras, fazendas, gado, plantações, mas a tribo de Levi não tinha. O povo que cuidava da obra do Senhor não tinha terra. Qual que era a herança deles? Era o Senhor.
Então Deus instituiu para que as pessoas, a 10ª parte das suas colheitas, dos seus gados, dos seus animais, eram entregues na casa do tesouro, na igreja. Isso, como que Deus retribuía aquelas pessoas? Abençoando o pasto, abençoando a plantação, abençoando o gado, abençoando a casa. Irmão, isso nos ensina que nós vamos entregar a 10ª parte, ou até mais do que isso, para um ou para outro. Lá em Malaquias ele fala: e por causa de vós eu repreenderei o que é o devorador? Ah, pastor, o devorador era um gafanhoto, né? Migrador, o cortador, o destruidor, né? O devorador. Eram gafanhotos que comiam a colheita. Alguém fala assim: não, pastor, não tem nada a ver com demônio, né? Hoje em dia tem uns pregadores da internet que falam isso: não tem nada a ver com demônio. O pessoal fala que é demônio, não é demônio, é um gafanhoto. Irmão, mas peraí, aquele gafanhoto vinha como uma nuvem e comia toda a plantação, destruía toda a sua renda. Não é uma ação diabólica, sim ou não? Não é uma forma de uma ação demoníaca? E tem casos que é assim. É claro, se a pessoa tem plantação, quantas das vezes a pessoa teve uma praga, né? Tem a tal da broca, por exemplo, já viu falar? Não, broca, que dá e come o cerne, né? O miolo, vamos dizer assim, da planta, da fruta, e morre. Pé de limão, pé de laranja. Então, é uma ação demoníaca, diabólica. Então ele diz: por tua causa, por tua fidelidade, eu vou repreender o devorador. Quando o demônio estiver atacando aquilo que é seu, Deus vai falar assim: aqui você não pode tocar. Essa casa, essa empresa, essa loja, essa plantação, quem defende sou eu. Mas, como nós vimos, se eu retenho mais do que é necessário, quer dizer, se eu falo assim: não, até o que é de Deus eu vou reter, eu não vou entregar. Uma vez uma senhora falou assim: pastor, o meu marido gosta da oração, do louvor, da palavra, mas quando chega a hora da oferta, mas ele fica bravo, revoltado. Ele acha que é uma exploração, ele acha que começou a falar vários adjetivos ali. Eu falei: mãe, é fácil. É só falar para ele fazer uma oração a Deus sincera. Fala: Senhor, tira tudo aquilo que não é de tudo aquilo que é do Senhor da minha vida e deixa só com o que é meu. Tudo que é do Senhor, Deus, já que eu não quero dar a Deus o que é de Deus, eu não quero cumprir o que diz a palavra, é simples. É só o Senhor tirar o que é do Senhor. Eu não quero nada, eu não preciso de Deus para trabalhar, eu não preciso de Deus para levantar, eu não preciso de Deus para me dar um emprego, para me dar saúde. Isso é uma exploração, Deus está me explorando, vamos dizer assim, né? Não, pastor, mas Deus não é a igreja. Irmão, a obra representa Deus. Então, se eu acho que é um desperdício, eu estou agindo igual Judas. Quando Jesus foi ungido, né, com aquele perfume, o que Judas falou? Para que esse desperdício? Irmão, esse é o sentimento que Satanás coloca no coração de algumas. Graças a Deus, nós que somos de Deus, quem é de Deus diga amém, dá liberalmente, ou seja, com alegria. Então, se um dia alguém, até num tom de crítica, para quê? Para tentar brecar a sua generosidade, a sua fidelidade, a sua alegria. Eu tenho ensinado as pessoas que quando a pessoa entrega, ela fala: se melhor eu tivesse, melhor eu te daria, Senhor. Se você pudesse fazer mais, você não faria? Sim ou não? E quem não tem, diz: se eu tivesse, com certeza seria o meu melhor. Eu faria o melhor. Mas nós temos o hábito de dizer: Senhor, eu não tenho, eu não posso. Para de ficar dizendo que você não pode. Você pode falar para Deus: Senhor, é dando que se... Dirija isso a Deus. A gente tem o costume de falar para o povo, né? Olha, irmão, você tem que falar. É dando que se recebe. Mas fala para Deus também. Com respeito, com reverência, com temor. Senhor, está aqui, ó.
Todas as vezes, pastor, que passa o envelope do dízimo, da oferta, eu fico tão triste de não poder ajudar. Pega, aponta para o céu e fala: Senhor, está aqui, ó, é dando que sim, me dá, para o Senhor ver se a tua obra não vai receber. Mas às vezes a pessoa se sente até aliviada. Ai, que bom, eu não tenho, então não vou ajudar. Não, tem, pelo contrário, eu tenho que ter uma revolta contra a miséria, contra a dívida, contra a escassez, e dizer: eu não aceito isso, Jesus. A sua obra precisa. Eu preciso crescer para poder exaltar o teu nome, sim ou não? Deus é exaltado na miséria ou na prosperidade? Quando é que a pessoa fala glória a Deus na sua vida? Quando você está na miséria ou quando você está na prosperidade? Prosperidade é dom de Deus. Deseje isso, irmão, não para se ensoberbecer, para ser arrogante, para ser prepotente, para pisar em alguém, não, mas para a glória do Senhor. Jesus Cristo falou assim: tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome eu farei. E às vezes a pessoa fala: pastor, isso não é tão verdade não, porque quantas vezes eu pedi algo em nome de Jesus e ele não deu? Mas tem que ler o versículo completo, né, pessoal? Qual que é o final? O objetivo: para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que você pedir em nome de Jesus, ele faz, desde que Deus seja glorificado. Se Deus for glorificado na sua riqueza, na sua prosperidade, no seu crescimento, pode ter certeza, mas ele vai fazer. Como? Ele vai abrir uma porta. Ele vai fazer você receber uma herança, por exemplo. De repente tem um familiar seu lá em Portugal, na Espanha, lá na China, no Japão, deixou para você uma herança, e o único herdeiro é você. Já pensou? É ou não é? Aí você se alegra, diz: bom, agora eu não vou mais na igreja não, porque agora eu estou próspero. Não, Deus, eu vou agradecer, eu vou honrar o seu nome, eu vou prosperidade com finalidade. Qual que é a minha finalidade? É Deus ser glorificado. Eu vou ajudar para que mais canais de televisão sejam colocados, evangélicos, né? Programas evangélicos, mais programas na rádio, na internet sejam colocados, mais vidas serão salvas. Quanta gente, irmão, está sendo salva através dos programas de TV, de internet. Eu estava vendo agora também, no programa com o pastor Jaime, uma pessoa lá no Oriente Médio, que foi ameaçada de morte por ter aceitado Jesus e foi salva. Através do quê? Da televisão. E como que isso acontece, irmão? Isso aí tem um custo. E quem é que mantém tudo isso? O povo de Deus. Amém? Então, queira prosperar. Fala: Senhor, eu não vou ter medo de reter. Não vou ter medo de reter a semente. Eu vou semear. Vamos ler de novo? Há alguns que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais. Então aquele que espalha a semente, Deus lhe acrescenta mais. Então eu quero mais, então eu tenho que lançar a semente. Eu não posso reter, segurar a semente. Se a semente ela fica armazenada, ela sempre vai ser semente, ela sempre vai ter a mesma quantidade. Pastor, eu quero ter multiplicação. Tu tem que plantar. Tem que plantar. Claro, em tudo. Não estou falando só de oferta não, pessoal. Quem ora pouco, né? Meu pastor dizia: pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito e nenhuma oração. Se eu oro pouco, eu tenho pouco poder. Se eu oro muito, eu tenho muito. E se eu não oro? Eu não tenho poder algum. Se eu semeio pouco eu vou colher. Se eu semeio em abundância eu vou colher. E se eu não planto nada? Mas quantas das vezes você já viu alguém querendo colher aonde não plantou? Em tudo.
inclusive na questão financeira. Então veja mais, vamos um pouquinho adiante, Mateus capítulo 6, versículo 21. Olha o que a Bíblia fala. Mateus 6, 21. Às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, mas eu não vou entregar para Deus não, para a igreja, para a obra. Irmão, alguém vai receber esse dinheiro. Ou Deus ou o diabo. Quantas das vezes o devorador já fez com que a pessoa gastasse até mais. Pastor, é verdade, tem um espírito de quebradeira na minha casa. Quebra o carro, quebra a geladeira, quebra isso, quebra aquilo outro. Você vai pôr na ponta do lápis, você gasta mais até do que seria o valor do dízimo, muito mais. Faça prova, irmão. Prove que você vai ver que o Senhor é bom, que a bondade dele não se prendeu ao passado, não, ela dura para sempre. Faça prova. Não retenha mais do que é necessário, mas seja generoso. A alma generosa, a Bíblia diz que ela vai engordar, ela vai prosperar. Lê comigo, acompanhe na Bíblia, se eu não falar que é conto não é do vigário, é conto do pastor, né? Mateus capítulo 6, verso 21, acharam? O que diz aí? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Então, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde você põe o teu coração é a coisa mais importante para você. Então, aqui o Senhor está falando sobre o dinheiro. Se você ama mais o dinheiro do que a Deus, aquilo ali é a coisa mais importante. Um dia eu fiz essa pregação, postei até na internet também, que Deus não é contra você ter dinheiro. Deus é contra que o dinheiro tenha você. Olha o que ele fala no versículo 24. Mateus 6, 24. Leia aí. Ninguém pode servir a dois. Ninguém pode servir a dois. Porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Lê o final. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? É o Deus das riquezas. É o dinheiro. Então a Bíblia fala que nós não podemos ter dois senhores. Nós temos que ter só um. Então eu não consigo servir a Deus e ao dinheiro. Eu não consigo. Eu tenho que servir um ou outro. O avarento, por exemplo, ele serve ao dinheiro. Ele é escravo do dinheiro. A pessoa, ela vive em função do dinheiro. Mas aquele que serve ao Senhor, ele serve também ao Senhor com o seu dinheiro. Então, se a pessoa retém mais do que é necessário, ela está dizendo assim: eu não confio em Deus como Senhor da minha vida. Deus não é capaz de suprir o 10% que eu entrego, a oferta que eu semeio. Irmão, e Deus, Ele é o Senhor, o dono de todas as coisas. E quando você pega uma semente e joga na terra, o que acontece? Ele devolve quantas vezes mais? 30, 60, 100. Em Deuteronômio fala 1000 vezes o que você é. Um dia eu fiz uma experiência, um experimento com a espiga de milho. Peguei um pastor auxiliar, falei: pastor, faz o seguinte, pega essa espiga de milho boa, bem granada, aquela espiga bonita, e conta para mim, por favor, quantos caroços de milho tem nessa espiga. Irmão, tinha 900 e alguma coisa, quase 1000. Ou seja, aquela espiga,
ela se multiplicou quantas vezes mais? Quase 1000 vezes mais. Era um caroço que foi semeado na terra, que nasceu um pé, que deu de 3 a 4 espigas boas. Ele semeou na terra aquele caroço de milho único, e quanto Deus retornou? 1000 vezes mais. Alguns mais, outros menos, varia muito. Mas Deus sempre multiplica. Nunca você vai pegar um caroço de milho, planta na terra e Deus vai devolver, vai nascer um pé com um caroço só. Deus dá mais. Então ele fala: ninguém pode servir a 2 senhores, porque você odeia um e ama o outro. Amar não é só dizer eu amo, é dedicação, é atenção, é adoração. O tempo, por exemplo, há quem diga: eu não tenho tempo para ir à igreja, para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Então essa pessoa está dizendo assim: Deus não merece de mim esse tempo, mas o dinheiro merece. Se aparecer uma proposta, você vai ganhar mais, a pessoa vai dizer: não, então pastor, eu vou deixar de ir na igreja. Por quê? Porque senão eu vou deixar de ganhar mais. Até a pessoa diz: mas nem pastor não vai me dar dinheiro. Não é assim que a pessoa fala? A igreja não vai me dar dinheiro. Não, nem pastor, nem igreja. Mas quem é que vai dar? Quem vai dar? Vamos voltar lá, só para gravar? Provérbios 11, 24. Deixa aqui, nós vamos voltar. Provérbios 11, 24. O que diz? Para aquela pessoa que ela retém mais do que precisa, o tempo, o dinheiro, e aquele que é generoso. Olha só, Provérbios 11, 24. Diz o quê? Vamos lá? Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas. Então existem pessoas que dão generosamente e as suas riquezas aumentam. Pastor, mas eu não estou vendo a minha conta bancária, eu puxo lá o extrato, está a mesma coisa, né? Mas não é só riqueza, riquezas. A saúde é uma riqueza, sim ou não? Há quem, por exemplo, que vive a vida toda trabalhando, se matando de trabalhar, se matando disso, com aquilo, outro, perdendo a saúde, perdendo a paz, perdendo o convívio familiar. E chega no final da vida, gasta tudo aquilo que ganhou, com esforço de perder a saúde, para ter saúde de volta. É ou não é? Você conhece gente assim? Pastor fulano trabalhou, correu atrás de dinheiro, ganhou, mas perdeu a saúde com isso. E agora está gastando todo o dinheiro que ganhou, em busca de quê? De quê? Saúde. E se eu buscar Deus, Deus pode me dar saúde, sim ou não? Pode. Saúde para o corpo, saúde para a mente, para o espírito. Esse dia eu estava assim, né, uma tribulação no espírito. Aí eu, conversando com a minha esposa, a gente, né, de colocar um propósito de oração na quinta-feira. Agora toda quinta-feira vai ter oração aqui das 9 às 10, por enquanto. Quem veio, acho que veio umas 6 pessoas que não eram da igreja, pessoal. Não era. Ia ser eu, a pastora Cláudia, né, e Jesus. Mas daqui a pouco foi chegando um, chegando outro, aí veio, contando eu e a pastora Cláudia, tinha 8 pessoas. Mas se não viesse ninguém, era eu e Jesus. É um propósito que eu fiz. Mas depois eu falei para minha esposa, olha, foi tão abençoado, que foi 1h16. Era para ser 1 hora cravado, das 9 às 10. Mas ficou tão bom, eu acho que eu falei, daqui a pouco eu estou fazendo igual o pastor Jaime, em vez de ser 60 minutos com Deus, vai ser 90, que é 1h30. Faltou um pouquinho. Se eu tivesse insistido um pouquinho mais, a gente ia 1h30, até mais, tranquilamente. Foi uma benção. Mas aí um testemunho pessoal, irmão, até a minha vista clareou. O ânimo, aquela oração, aquele tempo dedicado. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Deus tocou, ora.
Ah, pastor, mas o que uma oração pode mudar na minha vida? Pode dar saúde para você. Talvez aquilo que você está buscando tanto, o médico fala, passa esse creme, passa esse remédio, toma essa injeção, toma esse comprimido, toma isso, aquilo outro, faz isso, faz acupuntura, faz isso. Não é errado não, pessoal, desde que não tenha conotação religiosa, né, pessoal? Ligado a feitiço, essas coisas, não é errado não. Deus, o missionário fala que Deus trabalha com a ciência, com a natureza, né? Deus trabalha de diversas formas. Mas Deus trabalha também pelo Espírito. Então a pessoa fala assim, não, pastor, eu não estou vendo tantas riquezas. Irmão, talvez a princípio, a conta, o saldo bancário não altere muito. Já houve casos de até a irmã falou, pastor, fiz um propósito com Deus, estava com uma dívida, era não sei quantos mil, depois a dívida caiu para menos de 10% para me pagar, paguei com o pé nas costas, fui ver, me ligaram, falou, vem cá, vamos fazer uma negociação aqui, quase nada diante daquilo que era. Eu lembro do meu irmão Francisco, não é o irmão Francisco daqui não, obreiro. Ele falou, pastor, eu estou meio triste porque eu estou devendo muito, acho que eram uns 60 mil. Estou triste, pastor, ora por mim, me ajuda em oração. Eu falei, não, vamos orar. Aí começou a buscar, fazer a campanha da prosperidade. Daqui a pouco ele foi pagando a dívida, foi amortizando, pagando. E um dia eu reencontrei e falei, tudo bem, irmão? Eu falei, pastor, mais ou menos, ainda estou devendo, pastor. Mas o senhor deve quanto? 600 reais. Para quem devia 60 mil, 60 reais, não é? Para ele sair do vermelho e entrar no azul, ó. Falei, irmão, a mesma dedicação que você teve para pagar quase 60 mil, para ter um saldo de 60 mil, continue se dedicando. Você não está se virando para pagar dívida? Estou. Então se vira para prosperar. Você não está se agarrando com Deus para tirar o seu nome do SPC, do Serasa, do cheque especial, do cartão de crédito? Estou. Então continue se empenhando da mesma forma ou até mais, porque o seu saldo vai deixar de ser vermelho e vai começar a ser azul. Amém? Continue sendo fiel. As riquezas, no plural, vão começar a se manifestar na tua vida. Você vai ver a família se unindo, coisa que o dinheiro não paga, né, pessoal? Sim ou não? Tem tanto, pastor, eu daria tudo que eu tenho, tudo, para ter meus filhos unidos. Tudo que eu tenho para ter o meu casamento restaurado. Tudo que eu tenho para ter uma paz que o dinheiro não pode comprar. Deus está falando aqui, irmão, de riquezas, que não é só bens materiais. Mas nós temos que fechar todas as portas para o diabo. Se eu amo, volta lá em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Se eu amo mais ao dinheiro, eu vou sacrificar o tempo de Deus para ganhar dinheiro. Isso não pode. Eu não posso vender o tempo da comunhão. O Judas fez isso, ele vendeu o lugar secreto. Sabe o que Judas vendeu, irmão? Ele vendeu a intimidade que ele tinha com Jesus. Por 30 moedas. Tanto é que, quando foram buscar Jesus, Judas falou assim, é aquele lá. Ah, é? Mas como que a gente vai saber? Jesus é uma pessoa comum, né? Ele era do povo, vamos dizer assim, ele era uma pessoa que andava no meio do povo, e tiveram que mostrar, apontar, é aquele lá. Judas beijou Jesus no rosto. Mas não é só o beijo que demonstra traição, mas ele mostrou onde Jesus estava, o lugar secreto, o lugar de intimidade. Repita comigo, eu não posso vender, trocar, emprestar a minha intimidade com Deus. Quem está entendendo? Então não pode ter dois senhores.
Um tem que ser o Senhor. E o dinheiro, pastor, o dinheiro tem que ser seu servo. A Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo. Claro, tudo que o dinheiro possa comprar. A salvação você compra? Não. Não é? Algumas coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas aquilo que o dinheiro pode proporcionar, atende. Mas como servo, nunca como Senhor. Porque se você amar o dinheiro, você vai aborrecer a Deus. E se aborrecer a Deus, você pode ser roubado pelo diabo em coisas que o dinheiro não pode suprir. Eu tenho muito dinheiro, mas se tiver uma doença, uma enfermidade, tem casos que nenhum tratamento resolve. Então meu dinheiro não vai me salvar. Meu dinheiro não vai me dar a felicidade, a paz, a alegria que só Jesus pode dar. Então diz o quê? Volta lá, Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Agora achou a versão NVI. Há quem dê generosamente. Então há aquela pessoa que com generosidade, com amor no coração, com alegria, dá. E vê aumentar as suas, o quê? Riquezas, no plural, né, pessoal? Outros retêm o que deveriam dar. Então o que eu retenho que eu deveria dar? O dízimo, a oferta, o voto, o tempo. Pastor, eu deveria dedicar tempo a Deus, mas eu retenho esse tempo. O que acontece? E cai na pobreza, repito, não é só falta de dinheiro, é falta de saúde, de paz, de alegria. É falta daquilo, muitas das vezes, que o dinheiro não pode comprar. Vamos seguir rapidamente, Provérbios 11, 24, perdão. 25 mesmo. O generoso prosperará. É que eu vi a tradução atualizada, eu estava com uma coisa na cabeça, é melhor do que essa. Melhor essa aí, né? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Então, uma tradução mais atualizada fala, né? A alma generosa engordará. Quem está escrito engordará aí na Bíblia? Alguém? Aqui, pelo menos 3, 4 para não fazer cair do cavalo, né? A alma generosa engordará ou prosperará. E quem dá alívio receberá também alívio. Quem ajuda será ajudado. Quem semeia vai colher. O povo que amaldiçoa aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas a bênção coroa aquele que se dispõe a vendê-lo. Então quem retém atrai maldição, e quem dispõe atrai a bênção. Lucas 6, 38. Vamos avançar rapidinho para terminar. Lucas 6, 38. Amém? Lucas 6,38. Diz, leia comigo aí, por favor. 1, 2, 3 e dai e ser-vos-á. O ser-vos-á aqui é de origem portuguesa, né? De Portugal, né, pessoal? Dai e será dado a vós. Deem e se darão a vós. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos. Eu lembro de um pastor que eu acho que ele era lá do Piauí. E ele falou assim: pastor Márcio, o senhor sabe que essa palavra aqui, eu lembro quando eu era criança, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcado, sacudida e transbordante. Antigamente a gente comprava o feijão na lata. Alguém chegou a comprar feijão na lata? Comprou?
Tem umas testemunhas aí que confirmam, né? Aí então, pegava o feijão, né? Boa medida, né? Aí jogava uma boa medida. Enche para mim uma lata de feijão de corda. Recalcada, o que é recalcar? É apertar ou é chacoalhar? Apertar? Então, ó, espreme aí. Sacudida, né? Sacode assim a lata, né? E transbordante. O que é transbordante? É o cheirinho. Já viu? Aqui fala assim também. Põe um chorinho, né? É chorinho. Chorinho, né? Faz um caldo de cana aí, sempre tem o chorinho, não tem? Né? Você pede um caldo de cana e sobe, põe um chorinho, quer dizer, que sobrou, né? A mais, né? Algo a mais. Às vezes o chorinho dá quase a metade, né? Dá quase 1,5. Então Deus está falando assim, dá e será dado a vocês. Mas de que maneira? De uma maneira igual? Eu citei o pastor Glauber, uma vez pediu uma oferta, na época era R$20. R$20, há uns anos atrás, valia mais do que vale hoje, né? Sei lá, é como se fosse R$100 ou 200 no dia de hoje. E aí ele começou a pedir, o irmão tinha R$20 no bolso, mas estava queimando, estava pegando fogo, rapaz. Deus estava falando assim, dá, é para a obra de Deus, você está semeando a semente e tal, começou a ministrar. Daqui a pouco ele, a má vontade, arrancou aqueles 20, vai faltar, mas eu vou dar. Aí acabou o culto, ele ficou assim meio triste, atravessou a rua, ele achou R$20. Aí ele voltou para a igreja todo feliz, pastor Glauber, olha só como é que Deus é bom. Eu dei R$20, pastor, confesso que foi com uma má vontade tremenda, mas dei. Aí eu achei, do outro lado da rua, achei 20. Ele falou, não, irmão, Deus não deu não, Deus devolveu. É que você entregou com tanta má vontade, ele falou, não quero não, pode pegar de volta. Ele só usou outro meio, né? Só fez você achar na rua, mas pegou de volta. Não. A semente, quando ela cai na terra, ela morre para poder germinar, sabia disso? Ela morre para nascer multiplicadamente. A semente, quando você lança, ela tem que morrer aonde? No nosso coração. Por isso que eu coloquei aqui o título, ó, generosidade. Quando eu faço com generosidade, eu estou dizendo assim, Deus, essa semente morreu para mim no meu coração, não vai fazer falta. Ah, como eu poderia comprar um sapato novo, poderia comprar uma camisa, uma gravata, um terno, podia guardar esse dinheiro e comprar algo. Não, eu não estou retendo mais do que eu preciso. Eu estou sendo generoso. Boa medida, regal. Deus vai pegar e vai te abençoar, vai encher a sua lata, né? Vai colocar a lata cheia, vai apertar assim, ó, para caber mais feijão na sua lata. Sacudida, né? Para poder acertar a carga, né? E transbordar o chorinho. Deus dá mais do que pedimos, ou quem crê que Deus é generoso? Então, meu irmão, manda embora o medo. Pastor, vai faltar. Não, o Senhor é o meu pastor é o Senhor, não é o pastor, não é mamão. E nada me... Eu não estou agora com isso preparando você para pedir uma oferta. É claro que depois, na hora da oferta, nós vamos falar de doação. Mas estou falando de prosperidade, de bênção. E você provar e ver que o Senhor é bom e que a bondade dele não ficou no passado, irmão. Ela dura para... Deus, ele pode abençoar. Quem já foi abençoado financeiramente aqui? Deixa eu ver, por Deus. Balança a mão só. Balança a mão assim para tudo. Olha quanta gente, pessoal. Deus quer abençoar 100%. A mim e a você, essa obra aqui. Nós não estamos orando pela casa própria, sim ou não? Hoje é o primeiro domingo do clamor pela casa. A pessoa diz, eu não aceito pagar aluguel, pastor. E não pode aceitar mesmo não. Que aluguel você paga e não vê mais de volta. A casa, quando você, mesmo você financia, você investe lá, cada tijolo que você coloca é seu. Daqui 30 anos,
Pastor, passar 30 anos, mas daqui 30 anos é meu. Se eu pago aluguel daqui 30 anos, eu paguei 30 anos de aluguel, ainda vai ser dos outros. Mas eu tenho que colocar no meu coração, Senhor, se eu não aceito pagar aluguel, por que a casa de Deus tem que pagar aluguel? Quem está entendendo? Eu também não aceito que a casa de Deus pague aluguel, não. Mas nós temos que avançar, irmão. Prosperar, ser generoso e crescer, mas de tal forma, crescer, não é ficar pagando, não, pastor, ufa, pagou aluguel, graças a Deus, pagou a conta de luz, de água. Às vezes a pessoa fala, mas o pastor está pedindo, mas eu já não ajudei para pagar. Não, isso é meio a visão de manutenção. Boa medida, recalcada, sacudida e Deus está falando de abundância, Deus não está falando de coisas assim ao fio da navalha, não. Nós temos que chegar ao ponto de falar assim, olha, esse prédio aqui é quanto? É tanto, vamos comprar. É da obra, vai ser para sempre Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas tem que ser boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Glória a Deus. Último versículo, Gênesis 26, 12. Irmão, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus para dar uma palavra. Isso aqui falou tanto no meu coração, que eu fui procurando referências bíblicas sobre esse assunto. Ainda tinha mais até para poder passar para você, mas já o suficiente. Gênesis 26, verso 12. Aqui fala sobre Isaac, né, irmãos? Quando houve um tempo de fome, houve um tempo de crise. Você vê que tempos difíceis sempre surgem, né? No tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e tantos outros, no nosso tempo já houveram tempos mais abastados, mais abundantes, tempos mais difíceis. Eu falo que sempre o começo de cada ano é desafiador, vamos falar assim dessa forma, ele é desafiador. Mas é quando há uma necessidade, irmão, que nós vemos o poder de Deus agir. Se nós tivermos a abundância e não crermos em Deus, pastor, está tudo bem, graças a Deus, mas se nós não usarmos a fé, nós nunca vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos sempre falar que é sorte, teve sorte. Não, é Deus respondendo a nossa semente. Então Gênesis 26, 12 diz o quê? E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, a varoa, né? Trazendo para nós. E ia se engrandecendo até que se tornou muito. Não, pastor, o negócio de prosperidade aí é pecado, não. Não é pecado, não. Pecado é você viver sofrendo e atribuir a Deus esse sofrimento. Falar, não, Deus não está me ajudando, Deus não está me abençoando. Irmão, Deus, ele trabalha com a reta justiça. Se eu e você não semearmos, não vamos colher. Mas é pouco. Aquele que é fiel no pouco, Deus põe no muito. E no muito, Deus quer que você cresça mais ainda, para que você possa mais ainda, em nome de Jesus. Engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito, e tinha possessão de quê? Ovelhas, vacas, e muita gente de seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Não é para você provocar inveja no coração das pessoas. Você vai crescer tanto que as pessoas vão ficar até coçando a cabeça, dizendo assim, mas como que essa pessoa está crescendo? Porque ele semeou no tempo da fome, no tempo da dificuldade. Ele não reteve a sua semente. Tira o Isaac e bota o teu nome. Semeou Márcio, semeou João, semeou José, Maria, Francisca, seja qual for o teu nome, naquela terra chamada Evangelho, naquela terra chamada Igreja Internacional da Graça de Deus. Você crê que Deus tem bênção nesse lugar?
que Deus tem unção nesse lugar, então a tua semente vai se multiplicar. Amém?